Acredito que a gente já está online. Um bom dia e uma boa tarde a todos. Muito bem-vindos ao segundo webinar do ciclo Clima, Defesa Nacional e Sustentabilidade, realizado aqui pelo Centro Soberania e Clima, em parceria com a Loughborough University e o NCAD da Escola Superior de Defesa. Hoje estou aqui moderando esse debate super interessante com especialistas de diferentes áreas. A gente tem a doutora Sarah Ashbridge, que trabalha no DSTL, aqui do Ministério da Defesa britânico. A gente tem conosco também a Larissa Quirino, da BDI, né, que veio discutir muito a parte industrial aqui conosco, e o William Rospendowski, da FINEP, que também veio trazer a perspectiva da financiadora de projetos a respeito de inovações sustentáveis e um pouquinho a respeito dos desafios que a gente tem em economia de defesa. O que a gente vai discutir um pouco hoje, né, seguindo aí toda essa temática abrangente sobre as mudanças climáticas e diferentes aspectos em como elas afetam a defesa, a gente vai tentar expandir um pouco quais são os desafios em termos de adaptação dos equipamentos militares na descarbonização, quais são os desafios que a gente tem em termos de trazer as inovações sustentáveis nos âmbitos público e privado, como a gente pode atuar nisso no âmbito acadêmico, no âmbito industrial, quais são as oportunidades, principalmente quais são os impactos que são vislumbrados no âmbito da economia de defesa. Então, termos de perguntas de hoje, as maiores, assim, mais abrangentes vão ser os impactos dessas inovações na transição energética no momento, consequências disso no orçamento governamental, orçamento de defesa, desafios, oportunidades e as perspectivas que os nossos palestrantes vão trazer, tendo em vista o Reino Unido e a experiência brasileira. Então, sem muitas delongas, eu vou só apresentar brevemente a respeito dos nossos palestrantes hoje. Então, um pouquinho a respeito deles. A doutora Sarah Ashbridge, ela tem experiência na área de mudanças climáticas e sustentabilidade no Defense Science Technology Laboratory, DSTL, que é subordinado ao Ministério da Defesa britânico. Ela foi pesquisadora na RUSI. Ela é historiadora militar e arqueologista forense, conduziu estudos sobre resposta operacional de soldados caídos no combate, a Convenção de Genebra de 1906, e o legado arqueológico de guerra no oeste europeu. O doutorado dela foi financiado pelo AHRC e tinha como tema identificação de militares, discos de identificação de 1914 a 1918 e recuperação de soldados caídos em combate. Ela possui experiência profissional em gestão de projetos, trabalhou com vários projetos financiados no Reino Unido e na Europa, e na Comissão de Túmulos de Guerra da Commonwealth, na Operação Nightingale, conduzida no âmbito da DIO, e no Ateliê de Restauração e Arqueologia Ruben Willebaert, VVBA, na Bélgica. Larissa Querino é mestre em Economia pela Universidade de Brasília, com ênfase em Economia de Defesa. Mestre com graduação em Desenvolvimento Econômico na América Latina pela Universidade Internacional de Ana Lucia, especialista em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas, tem graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília também. Atualmente é analista em Produtividade e Inovação, especialista em Complexo Industrial de Defesa na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Ela também possui experiência profissional com planejamento estratégico, coordenação de projetos, foi professora de duas instituições, a Faculdade Michelangelo, o Instituto Rui Barbosa do Brasil, e o Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB. Quanto ao William, ele é superintendente da área de inovação 4 da FINEP, com base no escritório de São Paulo. A AIN4 é responsável pela representação da FINEP na região sudeste e também tem por objetivo acompanhar os projetos dos setores aeroespacial, defesa, segurança, têxteis, calçados, papel, celulose, educação e várias outras áreas. O William é engenheiro mecânico formado pelo Unicamp, mestre em políticas de ciência e tecnologia pelo ESPRU, aqui da Universidade Sussex, do Reino Unido, e foi feito isso com distinção. Na FINEP, o William já ocupou anteriormente gerências do Departamento Operacional de São Paulo, Departamento das Indústrias Aeroespacial de Defesa e Segurança, onde respondia também como superintendente adjunto, e lá na Superintendência Regional de São Paulo.
Teve passagens como analista da presidência, nas quais ele integrou missões para Israel e África do Sul e no Departamento de Planejamento. E antes da FINEP, ele trabalhou em consultorias de negócios no Brasil e na Argentina. Então, muito bem-vindos, né, para vocês verem, nossos participantes têm uma grande expertise. Eu vou conduzir agora algumas perguntas de abertura para a gente iniciar o nosso debate. Começando, então, pela Sarah. Então, Sarah, dada a sua experiência acadêmica e profissional como analista de mudanças climáticas e sustentabilidade no DSL, e o recente lançamento dos Biscuit Books. Eu queria saber se você podia compartilhar conosco o que inspirou a criação desses guias introdutórios e quais foram os principais avanços e desafios que a agenda das mudanças climáticas e principalmente das inovações vem enfrentando nesse âmbito de se desenvolver na defesa. Yes, thank you very much for having me here today. It's a real pleasure to get to speak with so many esteemed colleagues from around the world, and to have the opportunity to talk about the Biscuit Book. So if you're on this call, I'm going to presume you have an interest in climate change and that you recognise that it has an impact on security, whether that is in the traditional sense or you're talking about the defence-specific context. Now, in the UK, in the defence context, we sometimes talk about the threats that climate change presents in slightly different language to the way that civilians talk about it, because the risks that are presented to defence ultimately shape the response that it has to provide. And that's not just talking about warfighting, which is one element of the defence scope of solutions that can be offered, but this is also about how defence responds to the requirements for capacity building, humanitarian support, disaster relief, all of these things that make up the full portfolio of what defence does. So we have to really understand for defence what is the demand signal that is going to be put upon our services and how will this affect the way that we protect our populations at home and abroad. But we also need to understand what this means for the equipment that we've got, but also for our people and our capabilities. So absolutely everything that we already have, we need to understand what is the threat to this, what is the impact of these things on the world and on the environment, and also how do we need to adapt because of the impact of the environment on us. Because we need to be there to protect vulnerable populations, whether they are our own or those of our friends and allies, but we also need to be able to win at whatever we do. Now, I've already described three quite expensive areas of capability, which is your people, your equipment, and your platforms. And industry is moving at a pace it's never moved at before. It's moving at a pace which outstrips policy, and governments around the world are struggling to deal with this. And the rising pace at which we're experiencing environmental emergencies is also increasing. And this is really causing us to have to reflect on the science and technologies that we have today and to question if they're going to be resilient for the future. And if not, what do we need to support to innovate, and who might create these innovations for us? Sometimes defence will do it, but a lot of the time it's civil society that provides these solutions. So a lot of the work that we do and that we've been doing through the Biscuit Book has been to really communicate the problem as defence sees it, so that the whole community of people who can help us provide a solution understand what we see as the top level issues and understand how we see the way that climate affects us as an armed force, and therefore what is maybe shaping our priorities about what we can and can't do. There's the moral component which we need to consider, but that ultimately comes secondary to the ability to complete the duties that you've committed to do, and that sometimes drives the conversation in defence. So if you'd like to know more about how the UK sees it, the Biscuit Book is not prescriptive. It's very much just there to highlight some of the things that we see as priorities and allow people to think about how maybe it applies to their jobs or how even their expertise could apply to defence. So if anyone else on the call has any suggestions as to engagement methods that have worked for you in your context or country, I'd really welcome your feedback on that. But just to kind of summarise, I think what's really important here is recognising that defences can no longer be separate from civil societies. The problem is embedded, everything is embedded and entangled, and that is now the same for the defence sector and those who will provide the solutions, which is why this conversation is so important that we're all having today. So thank you very much for allowing us to be in it, and I'm looking forward to hearing other perspectives on the same issue. A gente que agradece, Sara, de verdade, assim,
Está sendo maravilhoso a gente conseguir ter esse espaço, né, com a parceria do centro, para conseguir difundir esses diferentes pensamentos e perspectivas. Aí agora eu passo a bola para Larissa. Larissa, o que a gente gostaria de saber é referente ao governo brasileiro, que anunciou uma nova política industrial bem recentemente. Entre as Uhum, 6 missões estabelecidas nessa política, a missão 1, o fortalecimento das cadeias agroindustriais. A missão 2, a melhoria do bem-estar das pessoas na cidade. Missão 3, expansão da bioeconomia, descarbonização e transição e seguranças energéticas. E a missão uhum, 6, né, que é o fortalecimento da área de defesa. Como uhum. você vê que a gente poderia garantir a sustentabilidade e a descarbonização de uma forma que elas sejam efetivamente incorporadas na política industrial brasileira? É, eu agradeço, Tamires, a pergunta. Aliás, agradeço o convite por estar aqui hoje. Quero cumprimentar todos os meus colegas de painel, né? É, essa política industrial ela é um grande salto, né? Porque a gente passou aí algum tempo sem ter uma estratégia, um conjunto de medidas, né, que pudesse orientar as ações do governo e da sociedade como um todo em prol do desenvolvimento, né, industrial e do desenvolvimento econômico do país, né? Então, dessa forma, na verdade, a gente tem que são casados agora com o nosso painel, a gente tem a missão 5, né, que é biotecnologia, descarbonização e transição segura, né, transição energética e segurança energética, né, para garantir recursos para as futuras gerações, e a missão 6, que é tecnologia de interesse para a soberania e defesa nacional, né? Então, nós, a BDI hoje, ela é responsável pela condução ela faz parte de um grupo que está trabalhando agora todo o detalhamento dessas metas, né, das etapas a serem cumpridas, dos objetivos a serem vencidos, para que a política industrial possa ser implementada com sucesso, né, e a gente tenha um impacto que a gente deseja no setor industrial e para a sociedade. E é, é, estamos trabalhando no estabelecimento dessas metas em parceria com outros órgãos, né, do governo, e a BDI agora também ela é responsável pela condução da política industrial, né, não só pelo detalhamento, né, nas partes que nos cabem, mas também para garantir a execução dessa política industrial. Então, é uma, existe esse planejamento, ele é muito importante para o desenvolvimento da indústria, né, e para questões que, como a gente está tratando aqui, né, de bioeconomia, descarbonização, porque isso gera um impacto, quer dizer, a gente precisa trazer para o cotidiano da indústria nacional uma economia, uma produção mais limpa, né, uma produção com menos impacto no meio ambiente, porque no ritmo que estamos não podemos seguir, né? E para a área de defesa, ela não, eu entendo a área de defesa como uma área que pode ser extremamente sustentável, né? Inclusive, o exemplo que me ocorre de uma forma mais objetiva é que o ciclo de vida dos produtos de defesa, eles são muito compridos, né? Eles são muito longos. E o processo do desfazimento, da decomposição, né, da finalização desse produto de defesa, quando ele chega lá no fim da vida dele, ele é um processo completamente sustentável, né, porque você não pode só simplesmente desmontar e acabar, né, você tem todo um ciclo de vida desse coisa e a defesa considera como muito importante a finalização e realmente desse ciclo de vida do produto. Então, eu acho que a bioeconomia, né, o desenvolvimento sustentável e a indústria de defesa, eles caminham no mesmo sentido, né? E a indústria de defesa tem essa característica também de que ela aporta muita inovação para a economia, né? Então, eu acredito que ela tem que estar à frente desse movimento, né? Ela tem um papel relevante nessa transição que a gente faz, essa transição de energética e transição para uma economia mais verde. Maravilha, Larissa. Muito relevantes as observações, agradeço muito. Então, passando agora a palavra para o William. William, a minha pergunta é a respeito da FINEP. Recentemente foi lançada uma chamada pública de subvenção econômica
a inovação em fluxo contínuo, denominada Mais Inovação Brasil, especificamente voltada para a soberania e defesa nacional. Em que medida, né, a sustentabilidade e a descarbonização elas estão sendo efetivamente trabalhadas como critérios de avaliação nesse tipo de chamada? Bom dia, Tamires. Queria cumprimentar os colegas aqui desse trabalho, né? A Larissa, que a gente já se encontra muitas vezes aí em fóruns de defesa, faz um trabalho muito bom. A BDI é uma grande parceira da FINEP em todo esse trabalho de política industrial. A Sarah também, obrigado por participar, poder contribuir com suas visões. Agradecer ao professor Peterson pelo convite, é uma amizade que temos há muito tempo. E a pergunta é muito oportuna, o momento é excepcional, porque a minha resposta ela vai estar muito relacionada com a da Larissa, porque nós fizemos recentemente um lançamento de 11 chamadas de 2,18 bilhões de reais, que é um recorde em termos de subvenção econômica, que é o instrumento mais nobre que nós temos. E esses instrumentos, essas chamadas, elas têm dois grandes pontos positivos que eu tenho falado. Uma é o volume, então é um volume muito grande que permite fazer projetos mais audaciosos, e a outra é a integração. Então essas chamadas estão totalmente integradas às 6 missões que a Larissa trouxe. No caso do Mais Inovação, Soberania e Defesa, ela se integra à missão 6, de tecnologias críticas para o setor de defesa, que tem como missão aspiracional a gente chegar a 50% de tecnologias críticas em defesa que são desenvolvidas no país. É muito importante essa autonomia. E aí, respondendo mais diretamente sobre o termo de sustentabilidade, questões ambientais, eu gostaria de dizer que uma grande ferramenta importante que a FINEP está disponibilizando, né, além do fluxo contínuo, que permite que você tenha mais tempo para mandar as propostas, não tem aquela pressa de respeitar um prazo de um edital, nós temos um fluxo de análise que é muito parecido em todas as chamadas. Então, nós estamos vendo que esse tema ambiental, ele é um tema que acaba trazendo muito valor para as propostas. Nós temos dois eixos de avaliação. Um eixo que é o grau de inovação, então nós temos alguns direcionadores, indicadores, nós vamos ver a mobilização do sistema, a qualidade da equipe, o nível de intensidade da inovação, a abrangência, e temos no outro eixo, que é onde entra aqui a questão ambiental, o eixo de relevância da inovação. Então, quanto que esse projeto que está sendo colocado para a FINEP avaliar, ele contribui para a sociedade também, de forma a externalidade disso, em termos ambientais, sociais, se ele vai possibilitar, de repente, chegar no resultado com uso menor de insumos, se ele consegue, de repente, pode ser um projeto que vai precisar de menos pessoas para operar, de menos consumo, então tudo isso é observado e ganha pontos na análise. Então, o tema ambiental, sustentabilidade, vai permitir que as empresas consigam uma pontuação maior para poder receber os recursos. E uma coisa importante para dizer, a chamada, ela conseguiu um desafio muito grande, que é a seletividade, porque às vezes você faz chamadas que são ofertícias, que você dispersa muitos recursos. Faz 100 projetos de 1 milhão. Aqui é um projeto de 83 milhões de reais. São 3 no total, né, mas para cada necessidade das Forças Armadas. Então, a gente vai ter radares, projetos aí de sistemas hipersônicos e questões aí na questão nuclear também. Então, são projetos aí realmente bem complexos. Muito obrigada pelos esclarecimentos, William. Muito interessante ver como, aos poucos, essas discussões elas estão se casando. E acho que, pela fala de vocês, uma coisa que ficou muito evidente e que, assim, parece que passa muito ao largo, né? Para a gente, é claro, mas, assim, acaba sendo sempre passando ao largo. De como a defesa, ela não está numa bolha. Ela faz parte de todo um contexto, todo um tecido social que está em transição. E aí, falando nisso, né, e considerando essa questão da transição energética e de eventuais questões aí que estão surgindo, né, aos poucos, em termos de desafios e oportunidades, a minha pergunta, assim, no geral, para vocês, e, claro, para esse ano que os contextos são muito diferentes, né, os desafios que o Reino Unido apresenta e que o Brasil apresenta são radicalmente diferentes por conta dos contextos que cada país está imerso. Mas, assim, a minha pergunta é, de acordo com as perspectivas de cada um de vocês, assim, quais são os impactos que essas novas inovações sustentáveis, né, principalmente no contexto aí da transição energética, elas estão trazendo na questão da defesa, em termos de possibilidades aí, não só da descarbonização, mas também em termos de eficiência, né, energética e eficiência de operação, né, dentro do que cada um de vocês está trabalhando.
porque no Reino Unido, só para dar um contexto para o pessoal, uma das coisas que se discute muito é se manter a efetividade operacional, mesmo com a transição energética. Então, essa discussão da descarbonização, ela acaba não passando, não sendo uma coisa um ou, né? Não é exatamente um trade-off, mas como manter como e, né? Como você entra, né, nessa agenda de sustentabilidade, essa agenda de transição energética, sem perder a eficiência operacional. Então, dentro desse contexto, quais que são os desafios e esses impactos que estão sendo assim capturados, né, nessas áreas, segundo as perspectivas de vocês? Acho que a gente pode começar na mesma ordem, só para seguir. Sara, Larissa, William. Yeah, of course. Thank you. That's a really good question. I think it's a really difficult one because for many reasons in the past around the world, we've seen armed forces and defence communities talk about national security completely separate from everybody else. So when you go into a university and you talk about international relations or geopolitics, defence is usually missing from that conversation, and we have the same conversations in our own bubble. But because the threats they now affect everything and the solutions can now come from anywhere, we're having to almost come together, even though we still had a different language about the same problems, which makes it quite difficult. But I wouldn't say that. I think we have to prioritize adaptation and mitigation separately because you have to prioritize the threats and money is finite. But I don't think that even though UK documents do prioritize adaptation in our economic cases, that doesn't mean we ignore mitigation, because we recognize that this is also the industrial revolution that's happening in the world. So when armed forces say these are the solutions that we want, sometimes the technologies that are considered green technologies are the ones that provide that solution. And this is just the new wave of technology that we have to roll with. So I think that's really exciting. But just to add some context, defence they've always been experts in navigating environments, and the first hybrid engine was produced by Porsche in 1904. It was used by the British in battle in 1917. So a lot of these solutions aren't actually new, but what is new is the fact that we're having to mesh our language together rather than have separate conversations about defence. And I think that's actually a really exciting times for our opportunities, because defence now knows it can contribute back to the grid by going with the energy transition. We can contribute to our domestic economies by buying products from our industries that are leading and doing well, and we can support our allies as well. And I think it's actually a really exciting time where we finally come together. Muito interessante, Sara. Larissa? Eu entendo muito o papel da indústria de defesa como é, é aquela primeira, é a que primeiro traz a inovação, né? É uma indústria que está sempre na fronteira do conhecimento. Então, eu acho que a oportunidade que a gente tem é transformar um pouco, né, essa capacidade, essa geração de tecnologias pela defesa, por parte da defesa, né, das empresas de defesa, para algo mais sustentável, né, para algo com baixa emissão de carbono, que acolha as necessidades agora dessa transição energética que a gente tem que fazer, e dessa preocupação com a bioeconomia, a utilização de fontes mais sustentáveis de energia. Então, eu entendo que o papel da defesa é um papel fundamental, porque é a partir dessas inovações que surgem, né, na defesa, que elas transbordam, né, para o restante da economia, para o restante dos setores produtivos. Então, eu vejo o papel da defesa aí como a gente entende que são investimentos que vão ter que crescer muito, né, e talvez o Brasil sinta isso, né, esse impacto aí de uma necessidade de aumento para um orçamento de defesa para fazer essa transição energética, mas entendo também que as forças sempre tiveram uma preocupação com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, né, e que isso só cresceu pelo próprio cenário que a gente se encontra, né, cresceu para todos os setores econômicos, né, para todos os segmentos, e obviamente cresceu para a defesa também.
mas eu entendo que no caso brasileiro vai ser um processo complicado, tendo em vista a questão orçamentária da defesa, né, que é sempre, a gente está sempre tentando alcançar aí um ponto que seria o ideal para nós, né, e que muitas vezes a gente não consegue. Mas eu entendo o papel da defesa como, da indústria de defesa como uma precursora de novas possibilidades, de novas tecnologias e novos encaminhamentos, né, para a indústria como um todo, porque isso vai transbordar, né, as inovações de defesa vão transbordar para os outros setores econômicos. Maravilha, Larissa, muito obrigada. Eu não sei William? se eu respondi a sua pergunta, porque a gente vai, Não. né? Não, é que são muitas nuances, né? Então, São muitas. é Uhum. ótimo. William? Eu gostaria de tomar a liberdade para falar um pouco mais especificamente sobre aviação, né? A gente percebe, foi muito bom o que você falou, Tamires, que não pode ser um trade-off, não pode ser uma escolha, ele tem que conseguir as duas coisas, ou seja, eu tento possibilitar novas tecnologias e também conseguir ganho eficiente, de eficiência operacional e ambiental ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem visto de projetos na FINEP de aviação, tanto do ponto de vista civil como militar, é a evolução, por exemplo, de novos materiais, né? Então, novos materiais você também está conduzindo uma melhora ambiental, porque você reduz o consumo de combustível, o peso das aeronaves. Então, é uma tecnologia que vai permitir ganho nos dois lados, né? Maior eficiência operacional e também ganho ambiental. A gente percebe também a questão dos drones, e temos visto, inclusive na guerra agora da Ucrânia, como que eles têm sido utilizados e como que você consegue, de fato, reduzir o seu custo operacional no emprego militar, porque você consegue ter maior eficiência, de repente, inclusive com a questão da... A gente tem visto muitos projetos de autonomia de voo. Então, a autonomia de voo também é alguma coisa que tem a ver com a questão ambiental, porque você tem menos peso nas aeronaves, né? A aeronave podendo ser pilotada de forma autônoma, seja um drone ou uma aeronave mesmo, de uma porte um pouco maior. E isso, como a Larissa comentou, está espalhando para a questão, para a sociedade também. A gente vê agora um grande avanço na mobilidade aérea urbana. Então, tem vários projetos que se chamam aí os carros voadores, né? Esses veículos, os eVTOLs, né, que decolam na vertical e depois mudam e são conduzidos na horizontal. Quer dizer, isso vem também de pesquisas na área militar com relação à propulsão, com relação de repente, combustíveis mais eficientes. Enfim, tudo isso tem a ver com esses dois campos, né, melhoria ambiental e também eficiência operacional, menor necessidade de pessoas, né, isso também facilita o emprego militar, você não precisar ter de repente o piloto, você opera à distância, tudo isso no emprego militar, na tática aí de avanço faz a diferença. E acaba também tendo uma questão ambiental, você precisa de menos artefatos para conseguir o mesmo efeito de ataque, né? Então esse é um ponto importante aí que a gente observa, né? Não, ele é maravilha. Pelo ponto que todos vocês trouxeram, visões de diferentes perspectivas, a gente percebe que tem, assim, transbordamentos, né? Seja da questão do desenvolvimento dos projetos dentro da defesa para o mundo civil em termos de avanços tecnológicos, mas também o contrário, né? Então, uma coisa que a Larissa trouxe a respeito da parte brasileira é que a gente ainda vê alguns movimentos em que a indústria de defesa ela ainda encabeça algumas partes de inovação, né? Principalmente no âmbito de pesquisa e desenvolvimento. No Reino Unido, a gente já está percebendo um pouco o movimento vindo capitaneado pelos civis, né? Quem está muito à frente disso é a indústria civil. Então, a gente tem muito, assim, a perspectiva deles serem uns adotantes rápidos, né? Uns fast followers, referentes a essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. E considerando essas nuances e essas diferenças, que também, assim, acabam sendo refletidas na parte econômica, porque o orçamento de defesa, universalmente, a gente sabe, é sempre cobertor curto. Nunca vai ter, assim, orçamento para bancar todos os desejos e toda a lista de desejos que as defesas nacionais demandam, né, para os seus cenários aí respectivos. Considerando isso, e considerando esses diferentes, assim, bolsões de inovação dentro dessa área e essas possibilidades que vocês ilustraram, o que que vocês percebem de mais impactante, né, em termos de orçamento, em termos de adoção
e monetização desses projetos? Como é que isso se dá e quais são os desafios que vocês percebem nesse âmbito? That's another great question. And it brings me back to a really good point made earlier about how we view the value of the things that we have and use. So in the UK, we like to talk a lot about circular economy. So do we understand the full life cycle and the opportunity to reuse, repurpose, or sell waste, recognizing that every component of everything now has a value? Even waste can become power if you have a need for that. And sometimes actually transforming what you have can be cheaper than disposing of it when you look at all of these costs. And another really helpful framework that we like to talk about in the UK is the system of systems. So if you were talking about a technology, that might be what are the opportunities for an upgrade or for maintenance, but how do we look at the system of what defence does? And to come back to your point about the fast follower, I think this is really important because it's often misunderstood in the UK context. So we have a climate change and sustainability strategic approach, and we're in Epoch 1 at the moment, which finishes at the end of this year. And this is why defence struggles to an extent, because we can look at other businesses in terms of how can you become more sustainable and how can you get better at adopting your technology as a multi-institute organisation or a multinational organisation. There's some things we can learn about economies of scale there. But we also have to recognise that an army, a navy and an air force have completely different needs and requirements. The Ministry of Defence, the main body part of the civil service, has different requirements from the Defence Science and Technology Laboratory where I work and other parts of defence. So every armed force has the challenge of allowing some intentional disaggregation and some flexibility whilst trying to find that golden thread of the products that we can view as economies of scale that will really maximise the benefits of this. So sometimes we'll have to make quite specific decisions because that's what is necessary for what that part of the service has to do. But there's lots of areas where we can really look at this and think, we have problems with budget. How can we spend money on a technology and start to produce that resource for ourselves and no longer need to buy it? Or how can buying different types of sustainable technologies, whether that's engines, fuels, or even just producing your own energy sources, how can that reduce dependencies on potential adversaries or even just weaknesses in the market? So there's loads of really big opportunities here, but I think the problem that ministries of defence around the world have is every single component requires quite a large amount of capital expenditure up front, which isn't the way typically that defence has been funded. And it culturally doesn't sit well with the budgets we already have and the way we have of working, but that's the pace. We need to pick up some pace there in enabling that change because the world is what it is, the economy is what it is. The industry will always make things, whether it's the defence industry or civilian industry. We have to get better at working at that. Every armed force has to deal with this. So I'm really looking forward to seeing armed forces around the world kind of build the confidence in these methodologies and recognise what they can learn from other parts of society when we can implement this ourselves and start to free up some money so we can really focus on the things that defence wants and needs to do, whilst also acknowledging the contribution we can make to our own countries and the world whilst doing it. Obrigada, Sara. Muito ilustrativas as observações. Larissa? Eu entendo que a gente está num momento muito desafiador, né? Da questão da economia circular, de você evitar assim, esse uso de matéria-prima virgem, né? De você tentar o reaproveitamento, né? Que esse é o conceito, né? Tentar o reaproveitamento dos materiais que estão em uso, e aí um pouco a gente entender como é que isso seria para a defesa, né? Porque os produtos de defesa eles têm características diferentes e características que exigem, na verdade, muita inovação atrelada a todo esse desenvolvimento, né? E aí eu jogo até a bola para o William, porque eu acho que no Brasil agora é a organização que mais tem apoiado o desenvolvimento tecnológico né, em vários segmentos, em especial na defesa.
Então, eu acho que esse movimento de você passar a utilizar esses insumos, os insumos mais duráveis, recicláveis, renováveis na defesa é um desafio de inovação mesmo, né? De saber como é que a gente vai conseguir fazer essa transição sempre do uso da matéria-prima nova, mas poder aproveitar, né, nesse contexto de economia circular para o desenvolvimento e a construção de produtos de defesa. Então, eu acho que é papel do governo, né, é papel dos governos estimular essa procura, né, estimular essas inovações, propor projetos de pesquisa e projetos de desenvolvimento tecnológico que caminhem nessa direção, né, porque eu acho que de fato, a gente transicionar e fazer um processo de mudança de processo produtivo para uma economia de baixo carbono, né? De menor liberação de carbono. Então, eu acho que o ponto fundamental aí seria é, investimento em inovação, investimento, possibilitar às empresas que tenham acesso a possibilidade de inovar, né? Acesso a recursos subvencionados, né? Porque isso, de fato, é que vai fazer esse movimento e essa transição que a gente precisa. Muito obrigada, Larissa. William? Falando sobre orçamento, monetização, o que a gente observa é que dentro das Forças Armadas, ou do próprio Ministério da Defesa, os recursos são limitados, né? Como você falou, né, também, o cobertor sempre é curto, você tem os custos operacionais, tem a manutenção, tem o pagamento de pessoal. Então, o recurso que sobra para investimento, para desenvolvimento de produto, processo, ele é pequeno. Por isso que a gente vê, né, tanto o DARPA como várias agências aí em todos os países trabalham para poder complementar esses recursos e poder trabalhar na fronteira tecnológica. Esse é o papel da FINEP. De fato, nós temos sido os maiores apoiadores da indústria de defesa. São mais de 3 bilhões de reais nos últimos 20, 25 anos, apoiando tanto as empresas como também as ICTs, né, as instituições de pesquisa do âmbito militar, né, como o Centro Tecnológico do Exército, Instituto de Pesquisa da Marinha, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, da Força Aérea. E o que a gente tem estimulado para conseguir concentrar os recursos, que também são limitados, por mais que agora a FINEP tenha o nosso fundo com mais recursos, com mais disponibilidade, né, as chamadas têm sido mais vultosas, mas ainda assim os recursos são limitados. Então, o grande ponto é fazer o desenvolvimento conjunto. E aí a gente enaltece o trabalho da CEPROD, né, Secretaria de Produtos de Defesa, do Ministério da Defesa, que tem lá um departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, e esse departamento acaba trabalhando junto com as forças para avaliar quais são os projetos que estão sendo feitos e quais que estão, de repente, sendo feitos de maneira paralela, para poder fazer um só. Então, você não precisa ter um radar, né, um modelo de radar para cada força, um modelo de míssil para cada força armada. Esse tipo de especificação e tentar integrar é muito importante. E o que a gente observa também que seria muito importante, é um pouco mais difícil, é integrar, além de integrar as três forças, integrar também com as forças de segurança pública. A gente tem agora o Sistema Único de Segurança Pública, que tenta desenvolver o que foi feito na saúde, né? O modelo de identificar quais são os componentes que são mais críticos, mais complexos, para incentivar a indústria de defesa e para mobilizar, porque a indústria de defesa também ela trabalha numa situação complexa, porque ela às vezes vende só para um ator ou para dois atores, então ela não pode ter produtos em prateleira e esperar que alguém compre, ela precisa ter essa demanda. Mas se ela pode atender também uma força de segurança pública, um colete que sirva para o exército, sirva também para os policiais, enfim, uso em bombeiros, tudo isso faz a diferença, né, para você conseguir conciliar menor disparidade de recursos. Não, sem a menor dúvida. Você tocou num ponto essencial, William, que eu acho que eu vou aproveitar, assim, juntar com a minha próxima pergunta, porque, basicamente, eu acho que interoperabilidade é a palavra de desafio, assim, para todo mundo, seja em termos nacionais, seja em termos internacionais, com algo que é bastante discutido lá no Reino Unido, principalmente no âmbito da OTAN, como você consegue aproveitar
uma mesma tecnologia, uma mesma plataforma e compartilha isso com os aliados. E no caso brasileiro, principalmente no âmbito de operações interagências envolvendo forças de segurança pública, as forças armadas e etc., isso seria fundamental, né? Então, aproveitando essa pergunta, o que mais vocês observam em termos de oportunidades para cooperação no âmbito doméstico, no âmbito civil, no âmbito das forças de governo e indústria, para que esses esforços, né, esses impactos positivos que agregar essas inovações tecnológicas verdes possam causar, não só para a defesa, mas todo esse esforço conjunto que está sendo essa questão da inovação e da transição energética. Como é que vocês veem assim as oportunidades de cooperação? Onde é que vocês enxergam assim os principais nichos aí de oportunidade? I think the opportunities are endless because we've already highlighted quite a lot of parts of the sector there. So we've got the defence sector that's leading on solutions that can be used by civil society later. We have the civil society industry that is leading on things like the energy transition. So we have to move at a pace, which means we can adopt those products at the right time. It's not just about the defence specific solutions. So we have to make sure we can integrate with the realities and trends of the economy and the industrial base that we're working with. Then we have to be interoperable with domestic police structures, so we can think about national emergency, but also our friends and allies. So if we deploy, if we do have a warfighting situation, did we buy the same things? Can we help each other out? Do we know how to help each other out if we see one of our partners in an emergency, even if that's just bringing the right fuel to them? But I think one thing we haven't touched on yet is actually the license to operate. So most countries are introducing their own legislation, whether that's about emissions, air quality, fuel. And this is important for any armed force to understand if they can move through a country. So if the UK wants to move to a country at the other side of the world, or Brazil would like to go and fight or defend in the other side of the world, which countries do you have to move through? And are the things that you buy compliant with that? Or can you be denied access to that space? Because I think any country would be mortified to give an offer of help to a population that they wanted to support and find that they were unable to get themselves there. So we have to be interoperable with the world that we move through. And this comes down to the struggle we were talking at the start. This is a global problem, and we all have to address our specific issues that are relevant to our country, but we can't do it in isolation because we will all require each other in the response. Brilhante, Sara. Muito obrigada. Larissa? Você está muda. É, eu acredito muito também que a interoperabilidade ela é necessária, em especial num país como o Brasil, que tem menos recursos para investir em inovação, né? Então, eu acho que o que a gente puder é, realizar em conjunto, né, com forças de segurança, é sempre favorável, né? Nós temos um exemplo aqui, que há alguns anos atrás, numa conversa, né, num evento que nós participamos com o comandante do Exército à época, ele mencionou a necessidade de que ele queria um uniforme diferenciado para as forças, né, que pudesse ser mais tecnológico, trazer agregações de nanotecnologia no tecido. E ali a gente até fez um projeto piloto com eles, né? Desenvolvemos um uniforme inteligente que trazia características diferentes no tecido, né? Em especial a parte do tecido, que era mais tecnológico, que trazia nanotecnologia aplicada para controle por exemplo, repelência de inseto, controle de temperatura, né, do microambiente do corpo, né, do combatente com aquele uniforme. E
E essas são tecnologias que elas podem transbordar. A gente tem dois setores que são muito relevantes, né? Estão sempre à frente nessa questão de tecido, né? Que é, na verdade, defesa e a parte de saúde, na verdade, né? De esportes, né? Então, a gente entende que são tecnologias, eu acredito que sejam tecnologias que possam ser desenvolvidas em parceria e que você beneficia setores, né, e pode um pouco distribuir até esse custo de inovação, né? Eu queria trazer duas coisas que eu acho que é importante e que talvez nessa questão de projetos de pesquisa e desenvolvimento e oportunidades de cooperação e que podem gerar impactos, né, para a defesa e para outros segmentos, né, industriais. Eu acho que a gente tem no Brasil hoje um instrumento que se chama encomendas tecnológicas, né? Então, esse instrumento da encomenda tecnológica, ele é importante para direcionar o investimento e atingir o objetivo esperado, né? Então, como é que você faz isso? Você, como a defesa, ela estabelece aonde ela quer chegar, estabelece o produto inovador que ela precisa, né? E faz essa contratação do desenvolvimento desse produto e que não necessariamente a encomenda ela traz a opção, não a opção, mas a possibilidade de que aquilo não dê certo, porque é a tecnologia, né? Desenvolvimento tecnológico e a inovação. Então, você faz um investimento em que você, para algo que você precisa, mas que não necessariamente você vai atingir o objetivo esperado. E esse é um processo que eu acho que traz, é, que traz oportunidades, né, para a indústria, né, e para o desenvolvimento de tecnologias de defesa. Nessa questão também da gente mitigar e diminuir esses efeitos, né, causados pelas mudanças climáticas do ponto de vista da defesa. Outra coisa que eu acho interessante também são os acordos de offset, né, que a indústria de defesa tem, né, nos seus processos de venda para o exterior, porque você pode, a partir de uma definição de offset, você pode trazer para o seu país, né, uma transferência de uma tecnologia que pode apoiar essa questão da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Muito obrigada pelas observações, Larissa. Muito interessante, principalmente essa parte de divisão dos custos e também Sim. dá oportunidade para a indústria de ter esse espaço de experimentação, porque inovação não Uhum, é só acerto, né? Mas todo o uhum. processo envolvido de falhas anteriores até chegar naquilo que deu certo, né? Então, William? Perfeito. Em termos de cooperação, né, e oportunidades para integração de esforços, interoperabilidade, eu comentei, né, sobre as forças em si, né, as forças armadas cooperando entre si no âmbito do Ministério da Defesa, com as forças de segurança pública. Tem dois outros ambientes de cooperação que são muito importantes, que é o setor espacial e a indústria aeronáutica. Então, no setor espacial, queria dizer que para nós é uma alegria. Hoje, os maiores projetos da FINEP são no setor espacial. Nós temos projetos aí de 220 milhões de reais, então um valor bastante significativo para desenvolvimento de satélite de pequeno porte para observação da Terra, que usa tecnologias e empresas que são da Base Industrial de Defesa, então isso acaba mobilizando recursos e esforços. E nós temos agora também projetos para veículo lançador de pequeno porte, né? Então, esses veículos lançadores, eles acabam tendo várias tecnologias de propulsão, por exemplo, que são utilizadas também em missilística, tecnologias de controle de atitude, né, de colocação em órbita, tecnologias de sensores, que são importantes para a gente também levar isso para a indústria de defesa. Esse é um ambiente de cooperação muito importante. E a gente vê agora todo esse movimento do New Space, quer dizer, cada vez mais startups e empresas privadas participando também do setor espacial. Esse movimento está muito forte em todo o mundo e no Brasil também. Inclusive, esses veículos lançadores, em geral, eles eram desenvolvidos pelo poder público, mas nós estamos agora apoiando o desenvolvimento na indústria. Então, são várias e consórcios, né? Esse é outro movimento que a FINEP tem feito. Quando se fala de integração, ao invés de eu apoiar um projeto de 200 milhões, né,
5 projetos de 40 milhões para cada empresa, é um projeto só de 200 milhões, mas ele pode ainda assim ter 4, 5, 6 empresas participando, cada um fazendo uma parte. Então, esse arranjo, né, a gente tem que também trabalhar com a cooperação na indústria, né? Então, no setor espacial, nós fizemos essas chamadas, e agora nós temos essa chamada do Mais Inovação para a Defesa, que ela exige que se tenha um arranjo, não pode ser uma empresa sozinha, tem que ter pelo menos mais uma empresa. E outra coisa, quando se fala de integração, né, eu até esqueci de comentar, integração empresa e ICT, Instituto de Pesquisa, Universidade. Então, nessas chamadas, é obrigatório que a empresa faça um projeto junto com universidades e centros de pesquisa, podem ser civis ou militares. E na indústria aeronáutica, nós estamos com uma chamada também dentro da missão 4, né, a missão 3, que é a missão de mobilidade. A gente tem uma chamada de mobilidade aérea sustentável, aviação sustentável. Então, tem tudo a ver com esse fórum aqui, né? Nós estamos querendo desenvolver aeronaves para uso civil, mas com certeza com spin-off de uso militar também, que vão usar SAF, por exemplo, né, Sustainable Aviation Fuels, que possam usar motores híbrido-elétrico, que possam trabalhar com autonomia de voo. Então, isso com certeza vai desdobrar também para o setor de defesa. Então, eu diria que hoje a gente tem 2 chamadas, né, além da chamada que nós já falamos de soberania e defesa da missão 6, temos aí na missão 3 de mobilidade uma chamada para aviação sustentável, está com 120 milhões. Então, somando as duas, nós temos 400 milhões de reais aí de apoio a projetos em subvenção econômica para esses setores. Sensacional, William, né? Agradeço muito a ilustração de um pouco mais as iniciativas que estão sendo tomadas nesse setor. Inclusive, o nosso último webinar está programado para a gente discutir um pouco a respeito do SAF, né, e de como isso está sendo desenvolvido. Então, está mais do que convidado para voltar a falar com a gente um pouco mais a respeito disso, acompanhar também, vai ser um gosto. Mas eu acho que vocês já até responderam um pouco isso, né? Então, vou pegar um pouquinho o gancho, assim, para fazer essa última pergunta, antes da gente abrir para as perguntas do público, que já estão chegando aqui, né, aqui no meu chat privado. Mas seria assim, dentro desse contexto das inovações sustentáveis e de todo esse desafio, né, que se tem, não só na área de defesa, mas acho que principalmente nesse contexto de como o orçamento é dividido e todas as prioridades que se tem, né, que são diversas e de diversas naturezas também. Como cada uma das instituições de vocês atua, né, para que isso seja efetivamente integrado, efetivamente implementado, não só como algo pontual, mas algo que vai acabar sendo parte, não só da defesa como setor, mas do dia a dia. Vai ser algo efetivamente adotado, incorporado como uma prática recorrente, como que a gente fala de business as usual, né? Como é que vocês veem o papel do DSL, da BDI e da FINEP nisso? Thank you. So the SDL has quite a unique role compared with other parts of the Ministry of Defence in that we don't hold any product. So we do operational research, which is different to what universities do. But what that does is essentially summarise the details of the in-depth research that either some of our researchers or external researchers do, and we present that to frontline commanders to help them understand what should be informing their decisions. So we have no authority as to whether anyone listens to our decisions or not, but our job is to really bring the evidence base behind the science and the technology to the people who need to make decisions, but perhaps don't need to be an expert in climate when they're making their decisions. So part of what we do is look at, so we've got 3 different research strands. So we've got one focused on power and energy. So of course we look at the hard science. What do we need to think about? What doesn't exist yet? And obviously that's difficult to think about money, because what we can say is perhaps a certain site facility doesn't exist, or a new technology is wonderful, but then have we got the storage, or do we understand how to use it safely in a context where it's being moved around the world, for example? So sometimes once you've worked out the economies of just producing something, we have to have a different economic case to understand what that means in a deployable context. Logistics, it's very similar, but of course we've got a lot more data. We can look at civilian companies a lot more, so we can kind of pull together business cases, and it feels a lot easier to sometimes present where we can save money. Although
in defence, the priority isn't always saving money, it's improving the resilience of the service or what the service can do. So we do obviously want to save money if it means being more efficient, but we wouldn't take a cheaper option if it reduced what we could do, because obviously we're responsible for security. Whereas when it comes to talking about climate change and sustainability, a lot more of that is about culture. So what are the processes and structures that need to be dealing with this, and why and how, and what are the boundaries of that? Because if anything, we've got too much science and data. So we need to be really disciplined about how we operationalize this and make it useful. Otherwise, we've spent a fortune before we've even got anywhere just on analysis. But in general, I would say that when it comes to economics, defence is very much looking at how the moral component features in this. So the reduction of emissions, what is the cost of emitting, and the potential impact on health, for example, and that you have to pay for indirectly down the line. How quickly can we recoup money that's invested at the start? If we have to start paying more for everything up front, how quickly can we claim that back through savings elsewhere? And this is, I wouldn't say these are new mindsets. I think these methods have existed in society for a very long time, but these are perhaps different ways of working for a government. It's a transition that all parts of society are going on. Some argue that defence is a little bit behind, but I would argue that equally our conversations are so separate that perhaps we don't all understand each other yet to recognise why defence seems to be lagging. But we are getting there. I think you're seeing progress around the world, and I think you're going to see a lot more coming out of the UK in the next few months. But in terms of looking at what we prioritise now for costing, I would recommend looking at the Sustainable Support Strategy that has been published by Strategic Command, and that'll give you some really good insights as to what we do prioritise and the impact that has on what we buy and what we spend money on. Muito obrigada, Sara. Larissa? Eu entendo que, eu acho que a definição de prioridades realmente nunca, né, nunca teremos tudo o que gostaríamos de ter, né? E aí eu volto um pouco à questão da política industrial, da importância da política industrial, né, do Nova Indústria Brasil, porque é nesse momento em que, né, vários atores, o processo de construção dessa política, ele foi muito interessante, porque ele foi um processo, eu diria assim, comunitário, né? Ele foi um processo que trouxe atores, né, do setor privado e do governo brasileiro, sentaram à mesa para discutir, e pessoas com conhecimento daqueles setores, né, no caso da defesa, por exemplo, ou da biotecnologia, que é um brainstorming em que a gente vai identificando os gargalos e as nossas possibilidades dentro daquele gargalo, né, para não ter o perigo também de estabelecer uma meta que ela não se cumpre, né, não seria é, essa, essa função, né, da política industrial. A gente quer estabelecer etapas que a gente possa efetivamente extrair resultados delas, né, dessa ação conjunta. Então, esse direcionamento, eu acredito que ele é fundamental para a questão toda, né, do orçamento e da prioridade que você tem num estudo que você faz de curto e médio prazo, né, para produtos de defesa. Então, nós estamos num processo agora da política industrial que é exatamente definir, aprofundar o conhecimento sobre esses segmentos, né, que são os prioritários, e definir como chegar, como atingir né, que é a nossa meta aspiracional, essa autonomia na produção de 50% das tecnologias críticas para a defesa, né, a partir de uma elaboração da lista dessas tecnologias. Então, e aí a gente tem as áreas prioritárias, que são energia nuclear, sistemas de comunicação e sensoriamento, sistemas de propulsão e veículos autônomos, né, e remotamente controlados. Então, eu acho que né, por questões orçamentárias e questões até também de capacidade de execução, né, de todos os atores e de priorização, como a FINEP, né, que está sempre, que está num momento muito feliz
de editais de subvenção para a área de defesa, né? Então, eu acredito que essa definição de prioridades, né, e do que é possível fazer com o que nós temos, ela é muito relevante nesse momento, né? Eu acho que e eu sou uma pessoa que a gente trabalha aqui na BDI com política industrial, inclusive a BDI foi criada com essa finalidade, né, ali em 2004. Então, a gente tem essa clareza e a gente tem isso um pouco no nosso sangue, dessa compreensão da definição da importância para onde você quer, né, seguir e o caminho para isso, para que a gente não fique numa situação em que você tem vários assuntos para tratar, né, ou várias frentes que você gostaria de conduzir ou de resolver, mas que de fato a gente não tem nem recurso, nem financeiro, nem humano para aquilo, né? Então, eu acho que essa definição aí, essa orientação estratégica, ela é de extrema importância para o avanço do desenvolvimento tecnológico no país né, em todos os setores, mas em especial na defesa, que exige um conjunto mais sofisticado, né, de ações e de um investimento muito maior, né? E na linha também de que a gente tem empresas nacionais extremamente capazes de investir né, e de realizar essas inovações necessárias, né? Então, eu acho que é um pouco nessa linha que a gente precisa seguir. Maravilha, Larissa. Muito obrigada. William? Em termos aqui de como o orçamento é dividido, né, como que a FINEP atua para tentar integrar e fazer o uso mais eficiente dos recursos, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da integração de política pública. Então, nós falamos aqui da integração, a FINEP, né, como um agente de fomento, né, um agente financeiro, uma instituição de fomento, ela não é também a responsável pelas diretrizes finais em cada setor, né? Você tem tanto a política industrial como os ministérios que são setoriais, né, como o Ministério da Defesa, as Forças Armadas e outros ministérios. Então, a gente busca atuar de maneira integrada na política industrial para que você consiga utilizar os recursos da melhor maneira possível. Uma outra coisa que eu queria destacar, a gente teve um avanço legislativo muito grande aí na questão industrial de defesa. Lá atrás, né, com a Lei 12598, de 2012, e o Decreto 7970, 2013, eles criaram, né, o advento das empresas estratégicas de defesa, as EEDs. Isso é muito importante porque em nenhum outro setor você tem esse nível de articulação em termos de uma definição de quais são as empresas que você quer desenvolver e quer estimular. Porque, de fato, né, a BID, a Base Industrial de Defesa, ela não está trabalhando só pelo fim em si, né? Não é só para cada empresa ter seu lucro, poder se sustentar. Ela faz uma função de defesa. Porque, de verdade, na verdade, quando existe um emprego militar, as Forças Armadas não vão ter toda a produção própria de equipamentos. Tem uma ou outra empresa que está ligada às Forças Armadas, né, como a Embel, como a Engepron, a Amazul, mas são poucas, né? Em geral, você precisa de empresas privadas que vão atuar. Então, definir essas EEDs, essas empresas estratégicas de defesa, faz com que você tenha um conjunto delimitado para poder focar os esforços. E o que a FINEP fez, que eu gostaria de destacar, desde o edital lá atrás que nós fizemos, né, de inovação na BID, fizemos um programa aí de 120 milhões, que depois foi aumentado, agora vai chegar a 250 milhões, foi uma chamada muito importante aí para várias empresas, apoiou 22 projetos, né, 25 empresas em várias áreas, a gente permitia apenas as empresas estratégicas de defesa que participassem. A mesma coisa agora com essa chamada soberania e defesa. Eu acabei não comentando, mas esse é algo bem importante de trazer. Para poder participar dessa chamada mais inovação, soberania e defesa, é importante que é requisito que a empresa seja ED, não só agora, no momento da submissão da proposta, mas ao longo de toda a execução do projeto. Então, com isso, nós estamos dando um estímulo para a política industrial do setor conduzida pelo Ministério da Defesa. Ou seja, a empresa ela tem um interesse em se manter ED, porque ela vai ter acesso a recursos da FINEP exclusivamente para esse tipo de empresa. Então, a gente acha que é muito importante atuar de forma conjunta, concentrando os esforços, aí unindo aí os interesses. Perfeito, William.
Então, vou proceder agora para as perguntas, porque a gente já tem algumas. Como eu acredito que. Estou com uma pergunta para cada um aqui. Maravilha. Então, eu acho que eu já vou direcionar uma para cada um e já deixo aberto rodada para as respostas, tá? A primeira pergunta que eu tenho aqui é para a Sara, né? Que estão sendo observadas principalmente a questão da guerra da Ucrânia e as tensões assim que estão crescendo, principalmente entre China e Taiwan. Então, na sua opinião, quando se trata de uma ameaça de guerra que acaba se tornando uma realidade, a tecnologia sustentável, as chamadas tecnologias verdes, a agenda da sustentabilidade, elas não tendem a ser marginalizadas, no Reino Unido? Qual que é a sua visão a respeito disso? A outra pergunta que eu tenho aqui é para o William. A pergunta veio da Andressa Tavares, que está acompanhando a gente no YouTube. Então, seria a seguinte, William. Considerando o papel da FINEP no financiamento de projetos inovadores, como você vê o balanço entre incentivar a inovação sustentável e as restrições orçamentárias enfrentadas pelo setor da defesa? Bem, aquela questão do cobertor curto que a gente estava comentando, né? Existem modelos de financiamento que poderiam servir de exemplo para promover inovação sustentável dentro desse setor? Eu acho que você tocou um pouco a respeito disso, mas o que conseguir esclarecer um pouco mais aí para a Andressa e para a gente fica ótimo, William. E aí tem uma outra pergunta um pouco mais geral, então fico lançada para vocês. Foi direcionada, agora que eu vi, foi direcionada também para o William, né, a respeito do edital da FINEP. É realmente uma ótima notícia, né? Segundo o Reginaldo Sampaio. Mas como vai ser conciliado o baixo orçamento das forças, a pouca demanda e a necessidade de inovar e, ao mesmo tempo, ser sustentável? Como é que vai conciliar todos esses requisitos aí, né? Todas essas caixinhas ao mesmo tempo? Aqui, tem uma para a Larissa, a última. A Carla Santos, que está acompanhando a gente no YouTube, lançou essa pergunta, Larissa. Quais são as maiores barreiras que você identifica para a integração de inovações sustentáveis no setor de defesa brasileiro? E como a cooperação entre o setor público e privado poderia ser otimizada para superar esses desafios? Então, passo a bola para vocês antes da gente continuar, porque eu vi que tem mais umas perguntas chegando, mas aí a gente fica assim na ordem. A Sara, o William e a Larissa. Pode ser? Então tá certo. Thank you. So I can't give an official position of the UK government on any of the wars. That wouldn't be appropriate with the job that I do. But I think we can look at any of the wars that have happened in the world in the last 10 years and see there's lots of examples where the misfortune of the war has enabled huge strides in technological innovations. To think of recent headlines that I think I've seen in the newspapers, I saw a few months ago that Ukraine had deployed a deployable microgrid to the front. I think people in this space have been asking if that's a possibility for a long time, but how incredible to see it used, although how devastating that was the context that we made that discovery. And I think this places all the more pressure on us now to do as much as we can in peacetime, to make sure that we perhaps don't have as many lessons to learn during future deployments because we're ahead of the technology. We see this in every single war I mentioned before. Hybrid engines we operationalized those in 1917. There's so many technologies in our everyday lives, and we've touched on medicine as well, because this isn't just about technology, it's about science in every format as well. We've seen plastic surgery methods come out of wars. Pilates comes from prisoners of wars looking for new ways to maintain their bodies in different spaces. And every single time the world sees war, I think that we will see more of these innovations. And of course, there's a contradiction between trying to fight wars in the most sustainable way when we recognize that the majority of emissions in a war will come from the destruction of buildings and the reconstruction of those buildings. All we can do is try and do our best in the science to understand how we can model that, how we can predict that, and what we can do to minimize that. Because I've touched on before, war is only one part of that's only one component of what any Ministry of Defence does. We're there to protect, we're there to support others, and rebuilding is a part of that. So I do think if we recognise reconstruction, clearance of the battlefield and reconstruction of a battlefield has always been a part of planning a war. That's the same in both of our countries.
And increasingly, those processes are being informed by the science that is produced by civilians that help us to really understand the consequences of that and what we can do. We can never undo things that have been done, but how can we clean up in the best way possible and make sure that there are not long-lasting consequences for the people who will live in that land? And I think that's a really important part of this work for everybody. Muito obrigada, Sara. William? Eu vou tentar já responder as duas perguntas, elas têm uma relação entre si, né? A primeira, papel da FINEP no balanço entre incentivar inovações e dentro das restrições que existem, né? E também como lidar aí com o baixo orçamento das Forças Armadas, a baixa demanda. Então, a gente fica feliz de dizer que já estamos fazendo isso, porque o que acontece? Nós aprendemos também com o passado, né? Nós tivemos uma chamada, um edital anterior, lá em 2013, né? Chamava Inova Aerodefesa. E nós tínhamos naquele momento, era um outro ambiente, né? E tínhamos ali uma dispersão de recursos, né? Tinham várias áreas de interesse que poderiam encaminhar projetos. E o que acontece? Muitas empresas acabaram desistindo de alguns dos projetos, porque mesmo o dinheiro de graça, né, a subvenção econômica, que ele é não reembolsável, não precisa ser retornado para a empresa está alocando recursos, está alocando espaço, está alocando pessoas, né, seus equipamentos, e ela precisa olhar para a demanda, ou seja, para vender aquilo em algum momento. Não adianta só depender da FINEP e ter subvenção econômica. Então, é por isso que nessa chamada agora, a gente vem num processo de redução de temas. E às vezes as pessoas até criticam, porque quando você reduz o tema, é difícil você compartilhar apoio para várias empresas, porque aí realmente é um trade-off, né? O orçamento ele é X. Ou eu faço vários projetos pequenos, ou menos projetos, mas de maior volume para poder tentar atuar dentro dessa demanda. Então, o que nós fizemos foi ter uma consulta muito ampla com o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, para ser bem criterioso na escolha do tema. Então, nós pedimos para que eles escolhessem apenas um. Qual é um tema que realmente vocês entendem que é importante, que vai ter interesse? Aí o Exército escolheu o radar multimissão, que é um projeto que o Exército já trabalha há muito tempo, junto com empresas, já teve apoio da FINEP, o país já tem, inclusive, avanços nessa área. Então, o Exército escolheu o radar. Então, o que acontece? A gente não pode garantir, mas tudo leva a crer que as empresas, né, eu digo as porque é um grupo de empresas que vão executar esse projeto, né? E essas empresas vão ter uma chance muito grande de ter vendas lá na frente, porque é um projeto que foi selecionado pelo Exército como de maior importância, né? A mesma coisa com a Força Aérea. Tem o PROPIPER, né, o projeto de propulsão hipersônica, que é um assunto de vanguarda, de fronteira tecnológica, que eles também identificam como importante, já vem sendo executado, né? E o outro da Marinha, todo mundo sabe o interesse que a Marinha tem com relação à questão nuclear e como que, né, é importante lá na usina de hexafluoreto de urânio eles terem material necessário para poder desenvolver lá os seus testes. Isso também desdobra para outros usos, né? Para medicina, por exemplo, medicina nuclear. Então, tem uma questão dual. Mas a forma de responder a pergunta é isso, é selecionando poucos projetos e unindo empresas dentro de objetivos mais específicos. É o único jeito de você conseguir juntar a capacidade de apoio da FINEP com a possibilidade de demanda futura. Sensacional, William. Muito boas notícias mesmo. Larissa? Eu estava aqui, né, pensando em como dar fazer uma colocação apropriada para a pergunta, porque a gente, quer dizer, eu enxergo que existam, sim, barreiras nessa transição energética para a área de defesa, né? Eu acho que a gente precisa romper um mindset de sempre buscar, né, a matéria-prima ali no seu original, né, sem essa preocupação com a transição e o desenvolvimento sustentável, porque, na verdade, essa transição energética essa economia circular, na verdade, né, que surge da necessidade de fazer a transição energética, é você utilizar cada vez menos uma matéria-prima virgem, né, você poder reutilizar matérias-primas, reutilizar os insumos que já, né, que já estão rodando ali naquele sistema econômico, né?
Então, acredito que o grande desafio que a gente tem agora e para a defesa, porque defesa tem, os produtos de defesa têm características muito diferentes, né? E muito, quer dizer, eles estão, em geral, eles estão numa fronteira de conhecimento, eles têm características de matéria-prima diferenciadas, né? Dos produtos, não vou chamar de produtos do mundo civil, mas eu acho que a gente vai ter que encontrar, eu acho que o setor de defesa vai ter que encontrar uma forma de realizar esse casamento entre essa necessária transição energética, né, e desse consumo né, de alto carbono que a gente faz, né, para um reaproveitamento de matéria-prima, né, nesses produtos mais inovadores. Por outro lado, eu acho também que o setor de defesa ele contribui, e muito antes de toda essa discussão de transição energética, de descarbonização, porque são produtos também que têm um ciclo de vida muito longo, né? Então, você não é um produto que você investe nele hoje, né? Como o William está dizendo, você investe numa inovação para desenvolver um produto novo e que ele vai ter uso de 2, 3 meses ou de 2, 3 anos. Ele tem um ciclo de vida de 30 anos, boa parte, né, de produtos de defesa mais complexos, né, de sistemas mais complexos. E todo o processo de desfazimento desse produto também ele é acompanhado, ele tem um ciclo de vida que ele só vai terminar a hora que você desmontar, né, falando de uma forma menos técnica, quando você finalizar a utilização desse produto, ele vai ser, né, todo desfeito, ele tem um processo de desfazimento. Então, acho que, por esse lado também, essa é uma das barreiras que você, né, que são mais fáceis, seria mais fácil de vencer nesse processo da transição energética, né, e da descarbonização no contexto da indústria de defesa, dos produtos de defesa. Sensacionais. Muito obrigada pelos pontos de vista expressos, todos realmente assim bastante oportunos. Temos aqui mais duas perguntas e são direcionadas assim em geral. A primeira, eu acredito que vai ficar muito mais direcionada para o William e para a Larissa, porque fala um pouco do contexto brasileiro. A última é uma pergunta um pouquinho mais geral. Então, partindo para essa primeira pergunta, ela veio da Poliana. Falando da questão do considerando o processo de desindustrialização precoce que tem acontecido no Brasil, a reconstrução da indústria de defesa com ênfase em políticas de inovação sustentáveis seria potencialmente facilitada devido à menor necessidade de investimentos significativos na adaptação de infraestrutura existente? Essa é uma pergunta dela. Ou vocês acreditam que a regressão da indústria nacional ela demandaria um esforço conjunto muito maior do que em países com um avanço tecnológico mais consolidado, do que o que a gente tem no Brasil? Qual que é a visão de vocês a respeito, né? E aí, como uma pergunta geral, que aí fica aberta para os três palestrantes, quais seriam as oportunidades que vocês identificam para cooperação internacional em termos de pesquisa, desenvolvimento de inovações sustentáveis em defesa? Como essas colaborações elas poderiam contribuir nesses esforços globais de mitigação e adaptação das mudanças climáticas e em alinhamento, né, com as metas bastante ambiciosas, mas necessárias do Acordo de Paris, né? Então, essas são as perguntas. Você gostaria de começar, William? Que aí a gente volta à ordem, só que aí a gente só inverteria, porque aí no final ficaria a Sara, né? Ficaria William, Larissa, e aí depois a Sara. Tá bom, vamos lá, eu já vou tentar endereçar as duas questões, né? Primeira foi bem observado, né? Nós vivemos realmente um estágio de desindustrialização precoce, nós tivemos por volta de 30% do PIB industrial nos anos 80, e agora esse indicador está ali em torno de 10, 11%, né? As associações industriais estão atentas a isso, estão trazendo. E o que essa política industrial que se fala de neo-industrialização em novas bases, em bases mais sustentáveis, é para a gente não voltar no tempo, né? Não adianta voltar na indústria dos anos 70, nos anos 80. É difícil responder a pergunta se isso vai ser mais fácil ou mais difícil. Quer dizer, a gente sair de agora, do nosso status quo, né, da situação atual das indústrias, direto para uma indústria mais verde, mais sustentável. Se isso vai ser mais fácil ou mais difícil do que fazer uma indústria tradicional.
Aí depende um pouco do grau de otimismo que cada um pode ter, né? Eu procuro ser otimista porque eu acho que a inovação ela traz respostas que a gente não tinha imaginado ainda. Então, eu acredito que a gente dá esse salto agora para uma indústria verde, sustentável, e até isso na indústria de defesa também. Eu imagino que é um esforço menor, porque a inovação ela serve para isso, né? Para você fazer mais com menos, para você descobrir novas rotas. A difusão também é algo que a gente precisa ter espaço, porque dentro daí já indo para a segunda pergunta, né? É óbvio que a indústria de defesa, às vezes você tem dificuldade de cooperação, porque tem protocolos, tem questões geopolíticas que tornam essa indústria menos globalizada do que acontece em outros setores, né? Você não se insere em cadeias globais, produtivas, por isso que você tende a ter até necessidade de autonomia. Mas, eventualmente, quando você tem parcerias, né? Eu posso citar uma parceria que eu acabo participando bastante, né? Que é com a Suécia, que ela se deu no âmbito da compra do Brasil dos caças, né? Gripen, e ali você vê um ganho de escala muito grande, porque eu vejo projetos onde as duas Forças Armadas, por exemplo, em temas de fronteira, como enxames de drones, né, projetos de mapeamento do território, questão de aerolevantamento, tem uma série de projetos, interface homem-máquina, voo autônomo, são projetos complexos que, quando você tem parceiros trabalhando de forma conjunta, num ambiente ainda pré-competitivo, isso facilita bastante. A gente tem também a rede Eureka, que é uma rede de agências de inovação da União Europeia e de vários outros países também, onde o Brasil pode também, já tivemos projetos de indústria de defesa e de cybersecurity que foram em parceria com outras empresas internacionais. Então, eu acredito que sim, a gente tem uma chance de ter um caminho mais fácil, né, de ir direto para essa indústria verde e, especialmente, tendo uma perspectiva de cooperação internacional também com países aliados. Não, sensacional os comentários, né? Muito interessantes essas perspectivas diferentes e de inserção, né? Onde o Brasil pode cooperar e onde a gente pode desenvolver aí novas relações em termos de desenvolvimento nessa área. Muito obrigada, William. Larissa. Eu acho que o processo né, da nova política industrial e desse processo de reindustrialização, ele é importante a definição de prioridades, né? Então, acho que é isso que a política industrial traz para nós, e dentro de cada uma né, das grandes missões, é o exercício de se entender qual é a prioridade mesmo, por onde que a gente precisa começar, né, e o que que é mais importante resolver. Eu acho que a gente está num caminho bom para isso, porque é, não ter política industrial é muito difícil, né? O William sabe disso, a gente fica é, você fica tentando resolver vários problemas e que não necessariamente são os mais importantes, né? Ou que vão fazer dar um salto e trazer novas, né? Novas capacidades, inovações importantes, a questão da descarbonização também, né? Fazer mais com menos, né? Menos agressão ao meio ambiente. Então, eu acho que essa reindustrialização com base numa política industrial que mostra, que traz caminhos, e caminhos esses construídos por consenso, né, entre vários atores do governo, né, e que, com os seus conhecimentos diversos, puderam trazer enriquecer essa discussão e apontar, né, caminhos para a gente seguir. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que também parcerias internacionais são relevantes, apesar de que na área de defesa elas são mais difíceis, né? Eu acho que elas não são tão óbvias, né? Essa cooperação internacional na área de defesa. E volto num ponto que eu falei um pouco atrás, que talvez um instrumento do offset ele possa trazer alguns benefícios, né? Que esse instrumento que advém de uma compra muito grande, que parte da tecnologia, né? E, em geral, o Brasil, quando trabalha com offset, o nosso offset é um offset tecnológico, né? A gente não busca outro tipo de compensação, né, a partir de uma compra grande do governo. Então, eu acho que esses momentos também são momentos importantes de transferência de tecnologia para a indústria nacional e para a indústria de defesa, né? Então, a gente percebe que você poder
fazer uma compra, como a gente acompanhou aqui, a BDI acompanhou muito de perto, o offset dos helicópteros, né, HXBR, há alguns anos, né, coisa de talvez uns 10 anos atrás, 10, 11 anos, é, eram negociações difíceis para que a gente pudesse ter acesso à parte do processo produtivo, né, e também pudesse trazer para o Brasil a produção de parte dessas aeronaves. Então, isso enriquece as indústrias nacionais, isso transfere tecnologia, capacita recursos humanos. Então, eu acho que talvez o caminho seja é, é, romper essas barreiras de dificuldade de, de transferência de tecnologia, né? A gente sabe que a tecnologia ela não vai ser transferida, né? Que a gente, no momento em que você, bem em especial em defesa, né? Você vai ter que fazer, você vai ter que induzir a indústria nacional a trabalhar isso, que é o que a FINEP tem feito. Né? E a política industrial, ela traz o caminho, ela traz os setores mais prioritários, as tecnologias que a gente precisa realmente investir, para não dispersar recursos que são recursos escassos e que fazem diferença e que são importantes para o desenvolvimento dessa indústria. Eu não sei também se eu respondi a pergunta ou se eu fui. Eu agradeço os pontos de vista levantados, Larissa, muito importantes. Uhum. Sara? Thank you. And sorry for turning my camera off there. My door just knocked. There's some really good points from both of you there. Thank you so much for that. But I think in terms of the opportunities, so I think everyone's right that policy is a big driver, and any government that can send clear signals to its industry is more likely to have an industry that is ready to respond and produce the desired capacity. That's a wonderful thing to do. In terms of how to make that happen, what I've seen in some governments around the world is a use of a nexus. So each department sort of saying the three main issues that it affects its specific department of government, and it identifies the different parts of government and industry that it needs to work with in order to respond to those risks. I think that it seems to be a really good practical response, and I'd recommend looking into the policy documents released by Jordan, which are all online, if you want to sort of have a look into that. I'd also recommend having a look at how to leverage MOUs, so memorandums of understanding. Most countries already have lots of these in place, and it provides a helpful framework to maybe access university or to get introductions to different companies within different countries that can be leveraged through that to respond to different political aims. And just in general, I would just recommend that everyone carries on reaching out to one another. We've already recognised in every different way we can on this call that nothing can be done in isolation, which means every part of government, industry and academia almost needs to recognise that we can't do it ourselves either. So what are the ways that we need to work? And it might mean changing our processes, or it might just mean slightly changing the way that we work so that we can access each other at the right times. So if emergencies are just going to happen more often, technology is going to move quick and budgets are never enough, what are the ways that we can kind of come together and be interoperable with each other so that we can provide these solutions? Because it very much feels like society, industry, government and armed forces are all on the same page, and that we want a change and that we've all agreed on the direction of change. And it just feels like maybe how we need to redirect our focus is how do we make it happen now? Mensagem bem importante. Eu agradeço muito os pontos de vista, que eu acho que eles fecharam bem, né, com o propósito desse webinar, que foi muito mais assim trazer, né, algumas discussões, ilustrar o quanto a defesa ela não está isolada dessa discussão, né, que está sendo aí globalmente trazida, não só pelo Acordo de Paris, né, e pelos signatários, mas principalmente assim porque transição energética afeta todo mundo, né? Como é que você consegue seguir em operações ou seguir com qualquer tipo de atividade se a gente mudar o contexto energético, atualmente muito dependente de combustíveis fósseis para outras formas de energia? Se o mundo inteiro muda, quem fica para trás, o que que faz, né? Basicamente, acho que a mensagem foi muito essa, né? E também é muito interessante ter tido essa discussão super
variada, de diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas do que está sendo feito, de como isso está sendo recebido e discutido. E eu espero que a gente consiga nesse webinar e nessa série, né, nesses próximos webinars e próximas conversas, ir aprofundando cada um desses tópicos e avançando nessa discussão como a gente pode, porque acho que a mensagem que vocês três mais deixaram foi que não é um esforço isolado, não tem como seguirmos sozinhos. Então, fóruns como esse, essas oportunidades que o centro está desenvolvendo em promover esse diálogo, está sendo ótimo. Então, uma coisa que a gente está fazendo também é, ao final de cada uma dessas sessões, relatórios. Então, além dessa discussão que nós tivemos, o relatório vai ser disponibilizado oportunamente no site do centro, tanto em inglês quanto em português, com algumas recomendações e reflexões, até para a gente conseguir também fazer a nossa parte de difundir esse debate, né, da sociedade como um todo. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Foi basicamente uma tarde muito ilustrativa, um dia, né, no caso do Brasil, muito ilustrativo. Eu só tenho a agradecer demais sobre tudo isso.